Fala pessoal, beleza? Aqui é o Victor Bortolucci, sou meteorologista da Conexão Geoclima. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael Santana, sou meteorologista da Conexão Geoclima também. O Vitor vai prosseguir falando sobre a parte sinótica em si, do que ocorreu nesse evento, do que provocou essa chuva no Rio Grande do Sul. A gente vai falar um pouco sobre sistemas que atuam em diferentes níveis da nossa atmosfera, contribuíram para toda essa chuva ao longo de um período prolongado no Rio Grande do Sul. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre a parte de hidrografia, ou seja, a parte dos rios, do Lago Guaíba, e basicamente o relevo do RS e a maneira como a hidrografia se comporta, a maneira como esses rios se comportam, onde eles desaguam, no caso, influenciou também diretamente nessas inundações. E além disso, a gente teve o tempo severo, também causou prejuízos, estragos, inclusive com vários tornados, e pouco foi falado, e a gente também vai mencionar um pouco disso. Agora o Vitor vai seguir falando dessa parte sinótica. Bom, pessoal, então para entender quais foram os sistemas que levaram, né, essas enchentes aí no Rio Grande do Sul, achei histórica, né, chegou ali no Rio Grande do Sul e tudo mais, a gente precisa entender os mecanismos, sistemas que acontecem aqui na nossa atmosfera. Em primeiro lugar, que vale a pena destacar, que é uma das partes mais importantes, é a formação aqui de um anticiclone atmosférico, níveis médios da nossa atmosfera. Basicamente, ele acaba por formar uma massa de ar quente e seca aqui nessa região, entre a região sudeste do Brasil, centro-oeste, partes até da região sul e tudo mais. E basicamente o que esse sistema ele acaba fazendo? Ele inibe a formação de grandes nuvens de chuva, ou seja, você tem menos chuva nessa região aqui. Você tem, consequentemente, maiores temperaturas da superfície, né? Consequentemente da baixa atmosfera também, ela se aquece mais do que o normal. E o que a gente vê aqui desde basicamente abril deste ano é essa massa de ar quente seca aqui atuando nessa região, basicamente sem nenhuma interrupção. Alinhado a isso, nós temos aqui esse mapa que vocês estão vendo, é os ventos em 850 HPA. HPA é o nível de pressão atmosférica, é mais ou menos 1 quilômetro de altitude. Vocês percebem que temos aqui várias linhas de vento fazendo esse sentido aqui. Isso daqui é o chamado jato de baixos níveis. Como que ele é formado basicamente? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Essa imagem aqui, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que funciona, nós temos aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes, né? Uma cadeia de montanhas aqui, muito elevadas, inclusive. O que acontece com esses ventos nos baixos níveis da atmosfera? Eles são defletidos quando eles chegam aqui próximo da Cordilheira dos Andes, né? E eles acabam sendo defletidos aqui para a região da Bolívia, Paraguai, e consequentemente eles acabam chegando aqui na região do Rio Grande do Sul. Geralmente, em determinados momentos ele pode ir um pouco mais a norte, um pouco mais a sul, mas climatologicamente falando, normalmente a gente observa, ele é mais intenso aqui e mais frequente no Rio Grande do Sul. O que implica esse jato de baixos níveis? Carrega consigo um ar muito quente e úmido, porque ele vem justamente dessa região aqui da Amazônia, uma região muito rica em umidade, e ele acaba levando bastante energia. Você tem aqui essa formação, esses ventos que chegam na região do Rio Grande do Sul. Alinhado a isso, além dos jatos de baixos níveis, eles chegam aqui, você tem também a passagem de frente. Frentes, geralmente a gente chama de frente fria, quando ela vem aqui da Argentina e chega até aqui a região do Rio Grande do Sul. Em condições normais, essas frentes frias elas podem avançar até São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, entre outras localidades. Só que como a gente está tendo essa presença dessa massa de ar quente, que a gente chama de bloqueio atmosférico, o que você precisa para romper esse bloqueio atmosférico? Você precisa de uma super onda de frio, uma super massa de ar fria que quebre esse padrão atmosférico. Como a gente pode ver aqui, os ventos eles estão indo todos nesse sentido aqui nessa região. Então, como não teve ainda uma onda de frio para quebrar esse bloqueio nem nada do tipo, as frentes que chegam aqui nessa região do Rio Grande do Sul acabam ficando bloqueadas. Nesse evento de cheia aí do Rio Grande do Sul, dessas enchentes históricas, houve a chegada de uma frente fria e ela ficou permanente aqui por basicamente uma semana, que a gente chama de frente estacionária. Quando ela não se desloca ao longo do tempo, ela fica estacionada, entre aspas, aqui nessa região, caso aqui do Rio Grande do Sul. Vou até dar um zoom mais ou menos aqui para vocês terem uma noção melhor. Aqui é os ventos, também nos ventos. Esses ventos dos jatos de baixos níveis, eles acabam por alimentar essas instabilidades que ficam aqui, né? Então você imagina, aqui a gente tem a frente estacionária, basicamente nessa região, mais ou menos do norte do Rio Grande do Sul, que ela ficou por aqui, sendo alimentada pelos ventos aqui do jato de baixos níveis e bloqueada pelo bloqueio atmosférico que estava atuando aqui na região sudeste. Esse padrão atmosférico, que a gente chama, é o padrão sinótico, ele acabou ocasionando altos volumes de chuva
chuva nessa região. Porque um lado você tem uma força, que seria um ar polar aqui na região da Argentina e Uruguai, de fraca intensidade, de moderada intensidade em momentos, né, alguns momentos. A massa de ar quente seca atuando aqui na região sudeste, que bloqueia as frentes de avançarem, e a atuação do jato de baixos níveis, que acaba ali por alimentar essas instabilidades que ficaram por muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. Então, você tem esse movimento, assim, a frente ela tenta avançar, ela não consegue, ela volta, e aí ela acaba ficando estacionária aqui nessa região. Por consequência, a gente viu na semana passada, a gente tá gravando 12 de maio, que a gente tá gravando esse vídeo, nos últimos 7, 8 dias, a gente teve basicamente esse padrão atmosférico. Inclusive, hoje é dia 12 de maio, a gente tá tendo esse padrão de novo. Esse mapa aqui tá mostrando os ventos hoje, no dia 12, e você vê que ele tá mostrando basicamente a mesma coisa. Se a gente voltar no tempo, dia 11, você vê aqui na região do sudeste brasileiro, se você observar, a gente ainda tem um movimento anticiclônico acontecendo aqui nos níveis baixos e se estende até os níveis médios da atmosfera. Você tem a atuação do jato de baixos níveis aqui na região, chegando até o Rio Grande do Sul, e você teve, inclusive, a chegada de mais uma frente fria que ficou bloqueada aqui na região do Rio Grande do Sul, e agora a gente está tendo mais chuvas novamente. Nos próximos dias, infelizmente, já existe previsão do nível dos rios ali, do Lago Guaíba, por exemplo, subir de nível padrão. Infelizmente, ele tá acontecendo de novo, vai acabar colaborando aí para novas enchentes, tipo assim, piorar a situação que já tá muito grave na região sul. Então, meteorologicamente falando, uma maneira assim bem simples para que todos entendam, as principais causas para esse tipo de situação é justamente isso: bloqueio atmosférico, jatos de baixos níveis, frente estacionária aqui do Rio Grande do Sul, na região norte, especialmente centro-norte ali, acarretou ali naquele momento da semana passada que nós tivemos ali até o dia 8, 7, 8, 9 de maio, nós já tínhamos ali cerca de 700 milímetros acumulados, até mais em alguns pontos do centro-norte do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, como o Vitor estava falando anteriormente, relevo e também a hidrografia, ou seja, essa questão dos rios aqui do Rio Grande do Sul, dos lagos e tudo mais, esses dois fatores tiveram grande contribuição, além da chuva excessiva em si, para as enchentes que a gente teve no estado, para as enchentes e inundações, porque a partir do momento que o rio ele sobe, transborda, extravasa e começa a invadir a cidade, aí a gente já considera uma inundação. Aqui a gente observa basicamente um mapa que mostra um pouco tanto do relevo e principalmente do mapa fluvial do Rio Grande do Sul, mostrando os rios, as bacias, etc. E aqui a gente observa algo interessante. Aqui a gente tem a região metropolitana de Porto Alegre, o Guaíba está aqui nesse meio. Vocês vão notar que os rios das Antas, Caí, o Rio dos Sinos, que é esse aqui, Taquari, que é esse outro, todos esses rios, eles desaguam no Lago Guaíba. Vou até apagar aqui. Eles desaguam nesse lago. Vocês notam aqui que todos eles desaguam aqui. Então, vamos pensar o seguinte: a gente teve toda aquela chuva por vários dias concentrada exatamente nessa região aqui que eu vou circular do Rio Grande do Sul. A chuva toda ficou concentrada exatamente nessa região. Nessa região aqui teve chuva por 10 dias seguidos, praticamente 8, 10 dias seguidos por conta da frente estacionária. Então, choveu 500, 700 milímetros e isso, obviamente, promoveu o aumento do nível de todos esses rios aqui. Todos eles aqui tiveram um aumento bem grande dos seus níveis, e isso começou inicialmente em enchentes em vários pontos do Rio Grande do Sul. A região aqui de Santa Maria teve muitos problemas com enchentes. Outra região que teve muitos problemas com enchentes também foi aqui a região do Vale do Taquari, onde fica lajeado. Vocês sabem que também teve bastante destruição nessa área, e justamente por conta do aumento do nível desse rio aqui, que é o rio Taquari. Com o passar dos dias, toda essa água acumulada desses rios aqui, também por conta do relevo dessa região do Rio Grande do Sul, que é predominantemente planalto e serra, ou seja, essa região aqui ela é muito mais alta em relação à região de Porto Alegre e da Lagoa dos Patos. Aqui é uma região de planície. Isso faz com que toda a água desses rios venha direto para o Guaíba, porque não há outro lugar onde esses rios eles podem desaguar, onde você tem a água desses rios indo. Na parte oeste, você tem isso indo para o Rio Uruguai. Porém, nessa parte mais leste, tudo vai direto para o Guaíba, vai para o Jacuí, e do Jacuí ou direto para o Guaíba mesmo. E por conta disso, a gente teve um grande aumento do nível do rio Guaíba, do Lago Guaíba em si. Obviamente, por conta disso, teve inundações em Porto Alegre, Canoas, aqui mais ou menos, em Eldorado do Sul, enfim, na cidade toda daqui em volta, porque, inclusive, o Guaíba ele atingiu a marca acima de 5 metros, é um recorde histórico que supera a enchente de 1941, basicamente. Então, todos esses fatores acabaram contribuindo para as enchentes aqui em Porto Alegre e, como eu falei anteriormente, para as enchentes também nas regiões central do estado, aqui em Lajeado, região de Santa Maria e etc. Agora a gente vai passar e vai falar um pouco também sobre
sobre o tempo severo em si, porque além das enchentes em si, desse problema todo, uma coisa que pouco foi falada foi sobre o tempo severo. Uma coisa que eu faço também, Rafael, eu sou caçador de tempestades e eu estive no Rio Grande do Sul entre os dias 25 de abril até o dia 2 de maio caçando essas tempestades, perseguindo elas e registrando as mesas. E a gente observou várias tempestades severas que provocaram danos em diversas regiões do RS. E essas tempestades elas são classificadas como supercelas. Supercelas nada mais são que tempestades que tu tem uma corrente ascendente, que é a corrente que alimenta a tempestade com ar quente, úmido e vortizado de superfície, só que uma corrente ascendente que gira, ela tem um giro, então ela é mais intensa. E também tem a área da chuva, que é essa região aqui. A supercela, geralmente, ela é caracterizada por esse formato, onde você tem uma ascendente separada da corrente descendente. Essas tempestades das supercelas causaram diversos problemas no Rio Grande do Sul também, relacionado a tornado. Foram mais de 10 tornados no período ali entre o dia 25 de abril até o dia 2 de maio. Inclusive, aqui está os danos por ventos intensos também, que eu registrei em Júlio de Castilhos. A gente nota que postes entortados aqui, um galpão foi completamente varrido aqui, destruído também. No geral, esses tornados causaram muito problema no Rio Grande do Sul. Nesse caso de Júlio de Castilhos, que foi no centro do Rio Grande do Sul, a gente ainda está averiguando se foi danos por vento ou por tornado, mas outras regiões, como Tupanciretã, fica no centro do Rio Grande do Sul, também teve tornado. Aqui a gente observa claramente o cone e aqui a nuvem de detritos no solo. Esse aqui foi um registro feito por mim, né, no período que eu estava caçando tempestades, então a gente registrou esse tornado ao vivo e teve muitos outros desses no Rio Grande do Sul, como em Santiago, em Ronda Alta, São Miguel das Missões, São Martinho da Serra, teve alguns da Serra também, em Caxias, São Marcos, enfim, teve muitos tornados nesse período que causaram diversos problemas também no Rio Grande do Sul. E isso não foi tão falado justamente por conta da chuva em si, das enchentes, mas só ressaltando que isso é até bem significativo. Poucas vezes a gente tem uma sequência prolongada com tantos tornados também no Rio Grande do Sul e no Brasil em geral. Então foi algo bem significativo, pouco falado. Aqui mais uma supercela que eu registrei no dia. E aqui é um negócio que a gente chama de perfil vertical, ou skill T, que é basicamente o plot na vertical do vento, temperatura, umidade, e com isso a gente consegue muitas outras variáveis que está tudo aqui. Aqui eu não vou falar muito dessas coisas, porque é um negócio mais complexo em si, mas o negócio que chama a atenção e que promoveu tempestade severa no Rio Grande do Sul nesse período foi o cisalhamento vertical do vento, que nada mais é que a variação da intensidade e direção do vento com altura, que é representado tanto aqui como aqui. Isso aqui faz com que as correntes ascendentes das tempestades elas girem, né, formem supercélulas, e se a gente tiver esse cisalhamento concentrado nos baixos níveis da atmosfera, que é nessa região aqui, favorece também tornados, que foi o que aconteceu. E outro fator, assim como o Vitor já explicou, a gente tinha o JBN intenso focado no Rio Grande do Sul por vários dias, isso promoveu o transporte de ar quente, rico em umidade, que favorece um negócio que a gente chama de energia potencial convectiva disponível, que é o nosso CAPE, que é basicamente essa área aqui entre essa temperatura aqui, que é da parcela, e a temperatura ambiente, que é essa em vermelho aqui. E basicamente, quando a gente tem a combinação dessa energia na atmosfera para convecção e de cisalhamento do vento, isso também favorece o tempo severo e acabou favorecendo os tornados também graças ao cisalhamento do vento em baixos níveis. Então, pessoal, basicamente é isso. A gente, além das enchentes, a gente teve tempo severo também, mas a explicação em si para o quão grave foi as enchentes foi por conta do relevo aqui gaúcho. A gente tem regiões de planaltos aqui e serra nessa região onde os rios nascem e tudo mais, os afluentes em si, e todos eles desaguam numa região de planície, que é a região da Grande Porto Alegre. E outro detalhe também não mencionado é que os ventos nesses dias todos, no período que não teve chovendo, eles sempre tiveram de sul-sudeste, o que não permite o escoamento da água, justamente da Lagoa dos Patos para o oceano. E foi justamente por isso que essas enchentes também foram agravadas e por isso que Porto Alegre ainda está debaixo d'água até agora e deve continuar. O Guaíba ainda pode subir ainda mais do que subiu, chegando até a mais de 5,5 metros por conta dessas novas chuvas, e vai acontecer o mesmo processo de novo de encher os rios, tudo isso acabar desaguando aqui no Guaíba. E basicamente é isso.